Agora, o outro nível de visualização que eu faço é, claro, ainda por baixo do desenho, né? Como se são coisas que eu penso enquanto estou fazendo o sketch. É uma simplificação mais próxima da anatomia real. Então, ao invés de imaginar a caixa torácica como um cubo apenas, eu tento imaginar ela como essa forma aqui, que é um ovo, como se fosse um ovo com a parte de baixo cortada. Vamos desenhar esse de frente. A gente pensou na caixa torácica como uma caixa, depois eu visualizo ela um pouco mais com essa parte de baixo aqui cortada, né? Tem uma diferença para homens e mulheres, né? Mulheres é um pouco mais aberta e suave essa curva, homens um pouco mais arqueadas e fechadas, tá? Mas essa é a visualização que eu faço para a caixa torácica. Depois da caixa torácica vem a pelvis, desculpa. Eu posso imaginar como uma bacia, como até muitos dizem que ela se chama, mas eu gosto de usar esse shape aqui, que é o shape da cueca de super-herói. Eu aprendi com esse atalho e ainda gosto de imaginar ele, porque ele vai dar a separação aqui, né, que é o osso da pelvis, que é esse osso que a gente tem bem visível aqui, tá? Vai dar mais ou menos essa dica de que a parte externa da perna ela é mais alta que a parte interna. A cabeça é uma esfera com os cortes laterais, né? Vamos ver de frente, que isso aqui acho que fica mais fácil ver isso de frente. Então imagina, vamos desenhar a cabeça. Começo com uma esfera, tiro as tampas laterais, né? Porque a cabeça ela não é redonda nos lados, né? Ela tem uma certa, aqui nos molares, se eu não me engano é o nome, ele é um pouco mais reto. Então tiro a tampa das laterais, como se fosse uma laranja sem as tampas, divido ela no meio, projeto essa divisão aqui no meio para baixo, ok? Para encontrar a diferença de planos que tem da frente do rosto e da lateral, eu posso traçar uma linha curva desse jeito. Existem centenas de modos de simplificar a cabeça. Esse é o que eu vejo que mais se repete em várias escolas de desenho, vários métodos. Para encontrar o maxilar, eu posso simplesmente descer com a linha aqui. Quando estiver mais ou menos na altura do maxilar, da boca, eu coloco ela para dentro e faço essa curva do maxilar. Orelha, mais ou menos olho até começo do nariz. Essa é a estrutura básica da cabeça. Vamos repetir ela aqui. Então a gente começa com a esfera, tira as tampas laterais, projeta a linha central, divide essa linha central para baixo, né, para usar como o queixo. Uso aquela linha para criar a parte da frente e da parte de lado. A boca vai ser mais ou menos aqui, então eu pego uma linha. Quando estiver na altura da boca, eu entro em direção ao queixo. E aí eu tenho essa forma do crânio simplificada aqui. O pescoço, lembrando que o pescoço ele é maior na parte de trás e menor na parte da frente, tá? Só que o que aconteceu aqui é que acabou ficando deslocado da minha cabeça. Vou precisar fazer uma edição rapidinha. De tanto medir, acabei deslocando. Tá? Então, o pescoço ele é maior na parte de trás, menor na parte da frente. Não falei de proporções, né? Mas basicamente, dentro da caixa torácica cabem duas medidas da cabeça. A pelvis teria a medida inteira da cabeça em si. Tá? Então, quando você estiver fazendo os ajustes, leva isso em consideração. E por isso que eu nunca desenho começando pela cabeça, né? Porque depois todas as medidas vão ter que seguir a proporção da cabeça. Então, se eu desenhar uma cabeça muito grande no papel, não vai caber o desenho inteiro. Então, começando pela caixa torácica, fica mais fácil de
incluir o desenho no papel. Então vamos lá. Agora, membros. A gente simplificou, né, as pernas como cilindros, mas agora dá para a gente já pensar nos grupos musculares. Uma forma de simplificar os grupos é com esses ritmos aqui. Uma curva na frente da perna, uma reta na parte de trás, uma curva na parte de trás e uma reta na frente. Entendeu a ideia? Mais ou menos curva, reta, curva, reta, tá? Tem esse S dentro da perna em si. Vamos repetir aqui do lado, curva, reta, curva, reta. Nota como as pernas elas vão para trás, assim. Tem que tomar cuidado para não parecer que está quebrada a perna, mas a perna ela não é reta desse jeito, né? Ela tem um certo ritmo. Tudo guiado pela linha de ação que eu fiz lá no começo. Os pés eu continuo simplificando com o formato de cunha, talvez já só desenhando de forma mais orgânica, com a parte da frente mais arredondada para aparecer mais a ponta dos dedos, etc. Para os braços, só lembrar que é muito importante não colocar os braços, a gente pensar aqui na lateral, não fazer os braços saírem do lado aqui perfeito da caixa torácica, né? Não é isso que acontece. O que a gente tem aqui da clavícula, sim, a gente tem um eixo que vai sair os braços. Que inicialmente eu posso pensar em algo como as pernas, né? Curvas, retas. Isso aliás, é até um assunto que eu vou abordar no curso, que é o lance das curvas e retas. Então, curvas, retas, tá? Já dá um ritmo interessante para o braço. A mesma coisa, vamos pensar que aqui a gente tem o ombro, reto, curvo para o antebraço. As mãos vou continuar simplificando assim, ou se for, claro, usar o pulso fechado, que é uma forma super rápida de simplificação. Só para dar mais volume na figura, para sair desse visual de esqueleto, eu posso incluir mais alguns grupos, como o trapézio aqui atrás e talvez o abdômen aqui na frente. Então essa é a simplificação inicial das formas geométricas, né? O segundo passo seria... faltou uma coisa muito importante. O peitoral ele vai sair mais ou menos na metade, né? Um pouquinho acima dessa curva aqui da caixa torácica. Então vamos colocar ele mais ou menos aqui. É isso aqui que estava faltando no personagem. Deixa eu diminuir a opacidade e refazer esse desenho só para você ver. Então aqui você viu que eu fiz umas pequenas modificações enquanto estava limpando o traço mesmo. Fiz aqui, simplifiquei essa curva do abdômen, posição do braço, posição do peitoral, etc. Tá? Então essa é a visualização que eu faço das formas, né, dos grupos anatômicos. O segundo passo é dividir esses grupos musculares, né? Então aqui eu posso já estudar em como simplificar esse grupo do deltoide, que é o músculo do ombro, fazer ele aparecer um pouquinho mais aqui do lado. Aqui eu já tenho quase a simplificação do trapézio. Aqui eu tenho dois grupos de músculos, mas para a gente o mais importante é o bíceps, que a gente tem os músculos do antebraço. Então, conhecer como fazer essas divisões internas é importante. Mas, claro, lembrar que elas não são linhas somente, né? Elas têm certo volume. As pernas são bem difíceis, os grupos musculares são bem complexos. Esses ritmos aqui, né? Sempre eu gosto de colocar essa como se fosse uma joelheira, porque ela me dá a distância que seria o joelho, né? Aqui a panturrilha. Então essa da cabeça a gente não vai detalhar muito, tá? Mas esses seriam os grupos principais de músculos, né? Simplificados aqui. Quando eu falei
imaginar essas linhas internas não somente como linhas, né, que a gente coloca por dentro dos músculos, das partes, é lembrar que no desenho em si, a gente usa esses volumes para... Aliás, a gente mostra esses volumes não com essas linhas que eu estou fazendo agora, porque senão você vai transformar o desenho num ecorchê, que é aquelas esculturas que a gente usa para estudar anatomia, né? Que ela tem as estrias todas visíveis, não é isso que você vai fazer. No desenho em si, se a gente tivesse que colocar um detalhe nesse braço, ele vai seguir essa curva aqui. Essa marca aqui, ele segue essa curva porque essa é a curva desse músculo. Ele não vai ficar reto assim. Mesma coisa no peitoral. Se a gente fosse colocar uma insígnia aqui, ele talvez seguiria essa curva. Mesma coisa vale para dobras de roupas. São esses pequenos elementos, dobras de roupas, objetos, detalhes que a gente põe no manequim, que vão indicar o volume dos músculos, etc. Ok? Então essa é a forma básica, a construção básica da figura humana. É isso que eu tenho em mente. É claro que não é um curso de anatomia aqui, mas eu acho que deu uma ideia de como eu visualizo isso tudo enquanto estou desenhando e de como você pode simplificar, se você nunca fez, como você pode simplificar o desenho da figura humana para continuar a desenhar o seu personagem. O que a gente vai fazer agora para ficar uma aplicação prática é pegar o nosso personagem e encontrar essas formas principais aqui. Vamos lá.